Olá, amigos do Falando de História. É um prazer muito grande poder estar usando deste espaço para dialogar, para refletir, para criar posicionamentos. É sempre muito importante que a gente faça essas reflexões. Eu quero falar hoje, especificamente, sobre a questão do Museu Nacional. Não fiz nenhum vídeo antes, porque pensei que era necessário deixar as coisas se desenvolverem e fazer uma análise mais, assim, longe do fato em si. Às vezes, uma análise com mais tempo fica melhor e, enfim, o próprio jornalismo tem feito isso e muitos canais do YouTube têm falado sobre isso. Mas eu quero ressaltar um aspecto que muitas pessoas não falaram, porque muitos que falaram sobre isso não são historiadores. Então, eu entendo por que eles não falaram, porque isso também não está dentro dos seus universos. Eu vou fazer um vídeo falando exatamente sobre o papel de uma instituição, que eu tenho o maior respeito, mas eu não concordo com o seu modo de agir. E, respeitosamente, vou usar este canal para falar dessa instituição. Eu digo a instituição, o nome dela é ANPU, Associação Nacional de História. A ANPU, que foi fundada lá na década de 50, 60, é uma instituição hoje praticamente falida, porque ela não aglutina muita gente. Ela aglutina, sim, muitos membros de universidades federais. Ela aglutina uma pequena aristocracia universitária que nós temos no Brasil. Mas ela não discute, por exemplo, os problemas reais da educação, os problemas reais do ensino de história, da formação dos docentes. Não discute os problemas reais que nós temos todos os dias aí. Num país onde história é perfumaria, o que aconteceu com o Museu Nacional é uma realidade em várias outras instituições nacionais. E nós temos espalhados prédios tombados que estão em ruínas. Nós temos vandalismo com o patrimônio público, que não é denunciado. Todos os dias. Por quê? Porque isso é considerado perfumaria. Cultura, história, isso vem depois de muitas coisas. É verdade que nós temos que falar que temos uma crise econômica, que é preciso ver uma série de situações, de problemas emergenciais. Mas um povo que não consegue respeitar os seus espaços de memória, os seus espaços de referência, é um povo que está perdido. E é por isso que esse povo acaba sendo enganado pela classe política, por exemplo. Então, meus amigos, eu quero fazer uma crítica à ANPU, que é uma instituição que deve ter emitido sua nota de pesar, etc. Deve ter emitido, não tem problema. Mas que não faz coisas concretas de fato, ações concretas para combater isto. É uma associação que não consegue lutar pela regulamentação da profissão de historiador. E é uma instituição, como eu disse, onde tem os deuses do Olimpo. Então, meus amigos, quantos que estão aí com diploma de história, que é o meu caso, e que precisam de uma colocação, e que olham para aquele diploma, que é uma formação importante, interessante, e não tem espaço profissional para aquilo. Porque se tivéssemos uma profissão de historiador regulamentada,
Nós teremos, de repente, historiadores em empresas. Nós teremos tantas coisas a se fazer além da sala de aula. Não só a sala de aula, mas outras coisas. Mas nós temos iniciativas. Podcasts estão por aí, sites e blogs tem aí. Mas tu não vê a AMPU, essa gente que está dentro das universidades, produzindo, mas produzem e reproduzem muitas coisas. É muito mais quantidade, às vezes, do que qualidade. Intelectuais mórbidos, que não são intelectuais como Betinho, que não são intelectuais que saem dos seus gabinetes e vão ver as coisas como elas são. A história precisa de pessoas que façam uma história que conte a história das pessoas, que conte a história do aluno, que aproxime o saber histórico da realidade do cotidiano. Caso contrário, nós vamos fazer uma história acadêmica, que ela é cheia de ritos, de formalidades. E ela é como a religião do século XIX, que perdeu o seu sentido. Então, meus amigos, eu tenho uma posição muito crítica à atuação da AMPU, à atuação da academia. E eu vou falar aqui uma coisa que não tem problema nenhum, eu não tenho que esconder de ninguém. Eu fui secretário da AMPU alguns anos atrás, secretário de GT Acervos. Não tenho nada contra ninguém lá, saí porque eu quis sair, ponto final. Mas eu saí porque eu não ia ter oportunidade da AMPU me ajudar a ampliar a minha formação. Eu saí porque eu era muito bom como secretário, quando eu fazia o site, quando eu fazia as pautas, quando eu fazia o trabalho braçal. Mas na hora de participar de uma apresentação, na hora de levar os louros, aí eu não tinha o DR, eu não tinha o MS. Então eu nunca iria ser coordenador do grupo porque eu não tinha uma titulação. Eu acho que nós temos que ter respeito à hierarquia. Penso que temos que valorizar os nossos mestres e doutores. Não estou desvalorizando eles, mas eu penso que enquanto tiver essa aristocracia acadêmica, nunca estaremos com a nossa regulamentação em dia. Nunca estaremos vivendo da história como um fenômeno popular. Será um espaço para uma confraria de meia dúzia de intelectuais, enquanto os demais assistem aquilo sem entender. É isso. Eu não tenho muita coisa a dizer. É claro que lastimamos profundamente o que ocorreu com o Museu Nacional. Mas é aquilo que eu digo. As coisas acontecem e não são por acaso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, que tiveram paciência e que possamos, quiçá, um dia ter uma nova perspectiva para a valorização do patrimônio histórico, para a valorização da cultura, para a valorização do saber, porque vivemos tempos onde o saber está sendo combatido pelos idiotas de plantão. Então, enfim, no dia em que o Brasil comemora a sua independência, outros diriam que é uma forma de independência, mas não mais a Portugal e mais a Inglaterra, não importa. A gente só vai ser independente quando de fato conhecermos a nossa própria história, quando de fato respeitarmos os nossos ancestrais, quando de fato tivermos referências. Caso contrário, seremos os eternos escravos, escravos de nossa própria ignorância. Muito obrigado.